Bom dia, pessoal, ou boa noite ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estão assistindo a aula. Eu resolvi fazer uma aula assíncrona dessa vez, porque é apresentar conceitos que a gente já estudou um pouquinho a respeito do trabalho associado com a força elástica, ou ainda o trabalho de uma força F, ou ainda o trabalho associado com a força gravitacional, que é isso que eu pretendo apresentar agora no início. E também apresentar a definição da energia potencial gravitacional. Tá bem? Então, se a gente for calcular o trabalho associado com a força gravitacional, tem duas situações que a gente tem que analisar. As duas situações estão associadas basicamente com o sentido do movimento que a gente vai fazer. A força-peso ou a força gravitacional, a gente sabe que sempre atua apontando para baixo, para a superfície, para o centro da Terra. Tá? Então, nas duas situações, força gravitacional está para baixo, tá? Força gravitacional está para baixo, só que o deslocamento muda de sentido. Então, por exemplo, na subida, a ideia é deslocar uma massa até uma altura h a partir do ponto inicial. E o que a gente percebe é que o ângulo entre o deslocamento e a força gravitacional é de 180 graus. Tá? Como o cosseno de 180 é menos 1, isso aqui vai ficar peso vezes a altura, que é o deslocamento. Então o trabalho da força gravitacional vai ficar menos mg, que é o peso, vezes o h. Tá? Então isso vale para a subida, enquanto que na descida o que a gente percebe é que tanto o deslocamento quanto a força gravitacional, quanto o peso, estão no mesmo sentido. Então o ângulo que aparece aqui na hora de calcular o trabalho, que é força deslocamento vezes o cosseno do ângulo, vai ficar o peso vezes o deslocamento, que é h, vezes cosseno do ângulo de 0 graus. Cosseno de 0 é 1, então na descida o trabalho da força gravitacional é mais mgh. Tá? E esse sinal de menos está associado com uma situação que é a definição da energia potencial gravitacional. Tá? A gente vai encontrar que a energia potencial gravitacional está associado basicamente com a altura. Tá? Então vai ser só o mgh, a energia potencial gravitacional. E essas diferenças entre deslocamento na subida ou deslocamento na descida vai ficar implícito quando a gente fizer uma análise a partir de uma altura inicial e de uma altura final. Tá? E não só simplesmente do deslocamento. Tá? Então, pensando em colocar um referencial aqui embaixo, por exemplo, ele vai até uma altura yi e vai até uma altura yf, até lá em cima. Tá? Enquanto que esse aqui vai sair do yi que está lá em cima e vai para o YF que está aqui embaixo. Aí vai aparecer o sinal de menos, que é a diferença das duas, aqui, que é a relação diferente entre as duas, vai aparecer quando a gente olha a posição inicial e a posição final. Uma outra forma de calcular o trabalho seria imaginar, então, uma integral de uma força que varia com a altura, uma força que depende de y em relação ao referencial. Então o trabalho dessa força seria a força gravitacional dy, escalar dy. Tá? Como o dy aponta para cima, o y aponta para cima, e a força gravitacional aponta para baixo, na hora de fazer o produto escalar da força pelo deslocamento, vai aparecer o sinal de menos lá no resultado. Tá? Que é a mesma coisa que colocar aqui força é negativa, mas o dy é positivo. Tá? Então foi isso que eu fiz. Eu coloquei a força negativa menos mg e o dy é positivo. Tá? Então tira o mg, que é constante, a massa e a aceleração da gravidade. Em princípio é constante. Dependendo da altitude, essa gravidade vai mudando também com a altura. Tá?
Mas daí teria que fazer uma integral dependente aqui, uma integral que o g depende do y. Aí esse tipo de conta a gente não faz porque a gente está olhando a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra, tá? Então aqui menos mg, integral de y até yf, integral de dy, que é próprio y, então vai ficar mg y final menos mg y inicial. Assim como a energia potencial elástica, onde o trabalho era o negativo da energia potencial elástica, aqui vai aparecer que o trabalho da força gravitacional é menos a variação da energia potencial gravitacional. Ou seja, em outras palavras, a gente vai definir a energia potencial gravitacional como sendo mg vezes altura, em relação a um referencial. Dependendo do referencial, ele pode dar um valor diferente para a energia. Tá? Então, a energia potencial gravitacional vai ser m vezes g vezes y, tá? Em relação a um referencial. Então a gente pode escolher. Tá? Como exemplo, a gente poderia pensar a seguinte situação: uma árvore, o solo, aqui um galho. Vamos pensar uma maçã aqui em cima, tá? Uma maçã. Está presa na árvore, massa m. Vamos colocar a massa da maçã igual. A maçã tem 50 gramas, um pouco mais, tá? A massa de 50 gramas. Vamos colocar as alturas aqui. A altura do galho é 3 metros, uma macieira bem alta, 3 metros de altura para o galho. Tá? E aqui em cima a maçã, vamos pensar que está a 5 metros de altura. Tá? Vamos pegar aqui mais para cima um pouco, aqui, pegar a ponta do galho. Tá? Aqui em cima. Para ficar em escala um pouco melhor aqui. Então aqui assim. 3 metros e aqui mais 2 metros. E vamos calcular a energia potencial gravitacional em relação ao solo e a energia potencial gravitacional em relação ao galho. Então eu quero a energia potencial gravitacional em relação ao solo e já vamos calcular. Vamos fazer U gravitacional é mgy. A massa tem que estar em quilogramas, tá? Então a energia potencial gravitacional vai ser 0,05 ou 0,050 vezes 9,8 vezes uma altura em relação ao solo que é de 5 metros. E aí a energia potencial gravitacional vai ser dada em joules. Tá? Então aqui 0,05 vezes 9,8 vezes 5 vai dar 2,45 joules. 2,45 joules. Uma energia pequenininha porque a massa da partícula é bem pequenininha. Se fosse uma massa de 1 kg, aí já começa a aumentar bastante aí a energia. Tá? Então na letra A energia em relação ao solo. Na letra B, a energia potencial gravitacional em relação ao galho.
Então depende do referencial. Em relação ao galho, energia potencial gravitacional vai ser a massa 0,050 vezes 9,8 vezes, em relação ao galho, a maçã está a 2 metros. Então, vezes 2 metros vai dar uma energia potencial gravitacional de 0,05 vezes 9,8 vezes 2. Isto vai dar 0,98 joules. Tá? Uma observação importante, tá, pessoal, é que se essa maçã cair até o solo, se a maçã cair até o solo, a gente pode calcular a variação da energia cinética. Tá? Se a maçã cair até o solo, dá para calcular a variação da energia cinética, a variação da energia potencial gravitacional e basicamente calcular qual é o trabalho realizado pela força gravitacional. Ela tem que ser o mesmo, independente do referencial que foi escolhido, tá? Então, assim, se ela cai até o solo, a gente vai dizer que isso aqui é energia potencial gravitacional inicial, essa aqui é energia potencial gravitacional inicial, e a gente vai calcular na letra A energia potencial gravitacional final vai ser, como em relação ao solo, quando a maçã cair, ela vai ficar aqui embaixo, a altura vai ser 0. Então a energia potencial gravitacional final vai ser 0 joules, enquanto que se for lá em relação ao galho, vai aparecer um valor diferente para a energia potencial gravitacional, tá? Então aqui, em relação ao galho, a energia potencial gravitacional final vai ser a massa 0,050 vezes a aceleração da gravidade 9,8 vezes qual é a altura que tem o solo aqui? Tem menos 3 metros de altura, tá? Porque daí colocou o referencial aqui, é como se eu escolhesse o y igual 0 aqui, tá? É como se eu escolhesse o y igual 0 aqui. Então o solo está a menos 3 metros abaixo do meu referencial. Então a energia potencial gravitacional final em relação ao galho vai ser 0,05 vezes 9,8 vezes menos 3, vai dar menos 1,47 joules. Então, se eu quiser calcular a variação da energia potencial quando a maçã caiu do pé, ou ainda o trabalho realizado, tá? Então a variação da energia potencial gravitacional quando a maçã cai do pé até o solo, tá? Eu vou ter, se o referencial é o solo, eu vou ficar com ΔU gravitacional igual a final vale 0, tá? Final vale 0, menos a inicial que valia 2,45. Então esse ΔU vai ficar menos 2,45 joules. Significa que ela perdeu energia potencial gravitacional. Tá? Diminuiu a altura, perdeu energia potencial gravitacional. Tá? Já em relação ao referencial galho, o ΔU gravitacional
vai ser igual, o final é menos 1,47 menos o inicial, que era 0,98. Tá? Fazendo essa soma aí, mais 0,98, vai dar menos 2,45 joules. Ou seja, o trabalho realizado pela força gravitacional independe do referencial. Tá? O trabalho realizado pela força gravitacional independe do referencial. E dá para falar um pouco mais ainda. Esse trabalho também independe da trajetória em que a maçã fez antes de chegar ao solo. Vamos supor que ela tenha descido uma rampa antes de chegar no solo. Tá? Ou ela tenha caído diretamente em linha reta, assim, uma queda vertical. Não importa, qualquer uma das duas situações, o trabalho da força gravitacional vai dar menos 2,45 joules. Então independe do referencial e independe da trajetória com que a maçã está seguindo até chegar ao solo. O fato de independer da trajetória, a gente diz que a força é conservativa, quando ela depende só da posição final e inicial para fazer o cálculo. É o caso da energia potencial elástica, força elástica é uma força conservativa, e é o caso da energia potencial gravitacional, que também é uma força conservativa. Se vocês tivessem mais física, vocês veriam que lá na eletricidade aparece também a força elétrica, que também é uma força conservativa. Ela só depende do ponto inicial e do ponto inicial, ou ponto final onde está a carga. Tá bem? Bom, feito isto, vamos resolver alguns exercícios da energia potencial gravitacional, ou o trabalho da força gravitacional, daqueles que tem aí no livro, tá? Eu escolhi aí na página 166, na página 166, página 166, estamos no capítulo 7, né, pessoal? Eu escolhi para fazer o 17 e o 18, tá? O 17 e o 18. Então o 17 diz o seguinte: um helicóptero levanta verticalmente por meio de um cabo uma astronauta de 72 quilogramas a uma altura de 15 metros acima da superfície do oceano. A aceleração do astronauta é g dividido por 10. Qual é o trabalho realizado sobre o astronauta pela força do helicóptero, na letra A, letra B pela força gravitacional, e depois ainda diz, imediatamente antes do astronauta chegar ao helicóptero, quais são sua energia cinética e na letra D sua velocidade. Tá? Qual é a sua energia cinética, qual é a sua velocidade. Tá? Não vou saber fazer o desenho, tá? O astronauta vai ser içado. O astronauta vai ser içado por um cabo, tá? Lá a partir de um helicóptero. A partir de um helicóptero. Tá? A altura que ele vai içar é de 15 metros. A massa dessa pessoa aqui é 72 quilogramas. 72 quilogramas. E é importante frisar que nesse caso, que não está em equilíbrio, tá, pessoal? A tração que o fio está exercendo sobre a pessoa não é igual à força-peso que tem aqui para baixo, tá? Não é igual à força-peso. Por quê? Porque ele está subindo com uma aceleração que é igual 1/10
de G. Tá? Então, se ele está subindo com aceleração, nós temos que lembrar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos pensar a força F ao invés de tração. Tá? A força F. Então vai ficar F menos P é igual a massa vezes a aceleração. Ou ainda, F menos mg é igual ma. Tá? Ou a força que o helicóptero exerce é igual m vezes g mais a. M vezes g mais a. O g a gente sabe que é 9,8, mas aqui a gente pode simplificar ainda, tá? Pode colocar o g mais 1/10 de g, o que dá uma força igual, vai ficar 10 o mínimo múltiplo comum, aqui vai ficar 10, 10 mais 1, vai ficar 11 mg sobre 10. Tá? Isso é a força que o helicóptero está exercendo sobre a pessoa. Então, na letra A, qual o trabalho realizado pela força do helicóptero? Força está para cima, deslocamento está para cima, então o trabalho da força F é força vezes o deslocamento, ou vezes a altura que ele foi içado. Tá? Então vai ficar 11 décimos da massa, 72 kg, vezes o G, 9,8, vezes a altura, que é uma altura de 15 metros. Tá? Então o trabalho da força do helicóptero vai dar 11 vezes 72 vezes 9,8 vezes 15 dividido por 10. Vai dar 11.642. 11.642,4 joules. Tá? Na letra B, pede o trabalho realizado pela força gravitacional. Então, o trabalho da força peso ou o trabalho da força gravitacional vai ser é uma subida, ficaria negativo, mas a gente vai pensar ele como uma variação. Não vamos escrever direto, não, vamos fazer. Ficaria negativo, porque a subida, o ângulo é de 180 graus entre o peso e o deslocamento. Então, menos mgh, a massa é 72, o g é 9,8 e a altura é 15 metros. Então, isso vai dar o trabalho da força gravitacional igual 72 vezes 9,8 vezes 15, 10.584. Faltou o sinal de menos. Menos 10.584 joules. Menos 10.584 joules. Podemos calcular o trabalho total para responder as demais. Então, tem duas forças atuando sobre o astronauta: a força F e a força gravitacional. Então, o trabalho total é o trabalho de F mais o trabalho da força gravitacional, o que vai dar, vou somar os dois aqui, dá uma diferença na realidade, 11.642,4 menos 10.584 dá 1.058,4 joules. 1.058,4 joules
1058,4 joules. E quando pede quanto que variou a sua energia cinética, ou ainda qual a energia cinética, imediatamente antes de chegar no helicóptero, tá? Então, se a gente pensar em energia cinética inicial e energia cinética final, o trabalho total é igual à variação da energia cinética. Ou seja, mv final ao quadrado sobre 2 menos mv zero, a velocidade inicial ao quadrado, sobre 2. Como ele partiu do repouso, isso aqui é zero, de cara vai dar trabalho é a energia cinética final dele, tá? Então aqui é o KF e o KI, energia cinética inicial, é zero. Então a resposta da letra C é que a energia cinética dele, final, é 1058,4 joules. Lembrando aqui, tá, pessoal, que aqui no teorema trabalho e energia cinética envolve o trabalho total, tá? Não é só o trabalho da força F. Se tiver peso, se tiver atrito, se tiver normal, tem que calcular todos esses trabalhos dessas forças, somar os trabalhos, para depois usar que o trabalho total é a variação da energia cinética. Tá bem? A energia cinética 1058,4 e ele pede na letra D a velocidade. Então daí eu vou usar que mv ao quadrado sobre 2 é igual a essa energia aí. Então passando 2 e a massa dividindo, V vai ser raiz quadrada de 2kF, energia cinética final, dividido por M. Colocando os valores, 2 vezes 1058,4 dividido por 72. Vamos fazer a conta de uma vez só, para ver qual é a velocidade final desta astronauta imediatamente antes de chegar no helicóptero. Tá? Então aqui 1058,4 vezes 2 dividido por 72 dá 29,4. Vamos fazer raiz disso aí. Raiz de 29,4. Vamos ver raiz 29,4 que dá 5,42 metros por segundo. Tá bem? Então envolve aí o trabalho da força gravitacional. Vai depender se é uma subida ou se é uma descida. Tá? Aqui calculou o trabalho da força F também, só para já ir generalizando. Tá? E fez numa situação em que o sistema está acelerado, tá? Então também tem que usar a lei de Newton para poder resolver. Porque se o sistema está acelerado, a força está mudando, né? A velocidade está mudando. Então no teorema trabalho energia cinética ia ter umas velocidades diferentes dependendo da posição que ele está. Se ele está no meio da altura, se ele está um pouco para cima, se ele está um pouco para baixo. Né? E também a gente já está vendo uma conservação de energia, né, pessoal? A energia potencial gravitacional que ele ganhou, que ele adquiriu, e o trabalho da força F foi transformado numa energia cinética, que é essa energia que tem aqui. Então a energia potencial gravitacional ela diminuiu, ou melhor, ela aumentou, né? O trabalho ficou negativo, mas a energia potencial gravitacional aumentou, saiu lá do zero, foi lá até 15 metros de altura. A energia cinética também aumentou, porque a força F deslocou por uma altura de 15 metros, então tem um trabalho realizado por essa força. E aí isso deu o trabalho total de 1058,4 e a velocidade do astronauta lá na chegada do helicóptero de 5,4 metros por segundo.
Eu tinha escolhido fazer ainda o 18. 18 é mais simples, é mais direto. O 18, que diz que em 1975 o teto de um velódromo de Montreal com um peso de 360 kN, ou seja, 360 mil newtons, foi levantado 10 centímetros. Então vai ser levantado em uma altura de 10 centímetros ou 0,1 metros, para que pudesse ser centralizado. Qual o trabalho foi realizado sobre o teto pelas forças que o ergueram? Então, nesse caso aqui, tá, pessoal? Tem o teto lá, tem a força-peso dele, e alguém está puxando com uma força F aqui para cima. Nessa situação se considera que não tem aceleração, ou ela é muito pequenininha, então a força é igual ao peso, tá? Força é igual ao peso. Está pedindo o trabalho da força F, então o trabalho da força F vai ser igual ao negativo do trabalho da força gravitacional. Tá? Vai ser igual ao negativo da força gravitacional. Vamos botar aqui. Força está para cima. O deslocamento também vai estar para cima, vai elevando o corpo. Força, deslocamento, cosseno de 0 graus. Ou poderíamos colocar... vamos deixar aqui os valores já. 360 kN vezes 0,1 vezes 1. Cosseno de 0 é 1. Então isso vai dar 36 kJ. 36 kJ. Se fosse pedido o trabalho da força gravitacional, o trabalho da força gravitacional, ele vai ser menos mg d vezes a altura ali, podia ter chamado de h, tá? Menos mgd, porque o peso está para baixo e o deslocamento está para cima. Então o trabalho da força gravitacional vai dar o negativo do trabalho da força F, tá? Ou seja, menos 36 kJ. Tá? Isso é a resposta da letra A. E na letra B muda um pouquinho a situação. Ele diz que na letra B, em 1960, uma mulher de Tampa, na Flórida, levantou uma das extremidades de um carro que havia caído sobre o filho quando o macaco quebrou. Então, seu desespero a levou a levantar 4.000 newtons, cerca de 1/4 do peso do carro. Ela levantou 4.000 newtons para tirar o filho debaixo do carro. Então temos a força F, e o deslocamento que ela conseguiu levantar foi de 5 centímetros aproximadamente. Então uma força de 4.000 newtons num deslocamento de 5 centímetros, ou 0,05 metros. Então o trabalho dessa força F é 4.000 vezes 0,05 vezes cosseno de 0 graus, que é 1. Então o trabalho da força F é 4.000 vezes 0,05 vai dar 200 joules. Já o trabalho da força gravitacional vai ser menos 200 joules. Por quê? Porque o deslocamento é contrário à direção, ao sentido da força-peso. Tá? Poderia calcular aí, né, pessoal, se tem o trabalho da força F
O trabalho total realizado sobre o corpo vai estar associado com apenas uma dessas duas forças. Ah não, aqui vai dar zero, né? Porque levanta e ele para. Então, velocidade zero lá embaixo, velocidade zero lá em cima. Então, a variação, o trabalho total é isso mais isso, vai dar zero. Então, a variação de energia cinética é zero, ela não muda, ela começa em zero e permanece no mesmo valor. Eu solicitei para vocês na última aula alguns exercícios. Minha ideia era resolver esses que eu solicitei e depois solicitar mais alguns e ao mesmo tempo comentar para vocês da conservação da energia, tá? Então ao términozinho da aula eu vou falar da conservação da energia, porque daí na próxima aula a gente utiliza o tempo para esclarecer dúvidas, tá? E já ir calculando algumas situações aonde a gente consegue fazer a conservação. Então eu tinha pedido para vocês os exercícios número 2, número 8 e número 9. Tá? O 2, o 8 e o 9 é numa página anterior, aqui é na página 165. Eu vou resolver aqui. Depois eu vou resolver mais alguns que eu escolhi. Então o 2, capítulo 7, diz assim: se o foguete Saturno V e uma espaçonave Apollo acoplada ao foguete tinha uma massa de 2,9 vezes 10 na 5 quilogramas, 2,9 vezes 10 na 5 quilogramas, qual era a energia cinética quando atingir uma velocidade de 11,2 quilômetros por segundo. 11,2 quilômetros por segundo. E aí começa um problema com a velocidade, né, pessoal? Está em quilômetro por segundo. Então o mais fácil já é fazer a transformação aqui, 11.200 metros por segundo. E na hora de calcular a energia cinética, é só aplicar na nossa equação, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Vamos ficar com 2,9 11.200 ao quadrado sobre 2. A gente vai ficar com a energia cinética igual. Eu vou fazer ao quadrado primeiro, tá? Que fica mais fácil. 11.200 ao quadrado vezes a massa, 2,9, 10 na 5, dividido por 2. Isso vai dar 1,82 vezes 10 na 13 joules. Vezes 10 na 13 joules. Tá? Vou puxar um pouco para cá para não ficar muito feio. Vezes 10 elevado na 13 joules. Tá? Isso aí é energia cinética. Tá? A número 8. Um bloco de gelo flutuante é colhido por uma correnteza que aplica ao bloco uma força F igual a 210 newtons I menos 150 newtons J, fazendo com que o bloco sofra um deslocamento, aqui é vetor, um deslocamento também vetor, de 15 metros I menos 12 metros J. Menos 12 metros J. Qual é o trabalho realizado pela força durante o deslocamento?
Então eu expliquei para vocês que quando a gente faz o produto escalar da força pelo deslocamento, força, produto escalar com o deslocamento, o trabalho dessa força pode ser usado, componente X da força, deslocamento na direção X, mais força na direção Y, deslocamento na direção Y, mais força na direção Z, deslocamento na direção Z. Então aqui de cara a gente faz o trabalho da força F como sendo 210 vezes 15 mais, eu vou carregar os sinais, menos 150 newtons vezes menos 12 metros, tá? Menos com menos dá mais, então o nosso trabalho da força F vai ficar igual a 210 vezes 15, 3.150, 3.150, mais 150 vezes 12, dá 1.800 joules. Então esse trabalho dá mais 3.150, 4.950 joules. Tá? Então direto aí tem o deslocamento, tem a componente da força já. Então é só pegar cada uma das componentes e fazer o produto. Tá bem? Espero que vocês tenham acertado essa. Estava muito fácil essa aí, né? A primeira também estava muito fácil. Vamos ver essa próxima. Eu escolhi a número 9. A número 9. A única força que age sobre uma lata de 2 kg. Então aqui temos a massa, 2 kg. Está se movendo em um plano XY, tem módulo 5 newtons. Módulo de F é igual a 5 newtons. Inicialmente a lata tem uma velocidade, então temos a velocidade inicial, VI igual 4 metros por segundo. No sentido positivo do eixo X. Em um instante posterior, então a velocidade final, vale velocidade 6 metros por segundo. No sentido positivo do eixo Y. Qual é o trabalho realizado sobre a lata pela força de 5 newtons neste intervalo de tempo? Então nós temos a massa e nós temos as velocidades. Então dá para calcular a aceleração, né, pessoal? Dá para calcular a aceleração. Ou ainda calcular o deslocamento, tá? O que a gente precisa é do deslocamento. Nós temos a força, temos as velocidades. Essas velocidades, uma é no sentido positivo, para ter que cuidar aqui, uma é no sentido positivo de X. Então tem que colocar assim, sentido positivo de X. E essa aqui é no sentido positivo de Y, né? Sentido positivo de Y. Tá. Temos as velocidades. Então vamos calcular a aceleração. Aceleração é igual à variação da velocidade pelo intervalo. Desculpa, força é MA. Força é MA.
Então nós temos aqui 5 newtons igual a massa 2 quilogramas vezes aqui módulo, né, pessoal? Módulo da força, módulo do ar. Então aqui vezes o módulo do ar. Então o módulo da aceleração é igual 5 newtons dividido por 2 quilogramas, o que dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Temos o módulo da aceleração. Tá? Temos a velocidade inicial, temos a velocidade final, falta achar o deslocamento, tá? Como é que nós vamos achar o deslocamento? Não tenho tempo. A única força que age sobre uma lata de 2 kg está se movendo em um plano XY, tem um módulo 5 newtons. Inicialmente ela tem a velocidade de 4 metros por segundo, positivo do x, e o instante posterior a velocidade passa a ser 6 no sentido positivo do y. Qual é o trabalho realizado pela lata? Sim, dá para nós usar o teorema trabalho-energia cinética, tá? Para achar o trabalho. Aí não precisa do deslocamento, tá? Isso. Não precisava da aceleração, tá? A aceleração precisaria do tempo para achar o deslocamento. Vamos usar aqui que o trabalho da força F é igual à variação da energia cinética. Variação da energia cinética. Que vai ser o quê? Vai ser mvf quadrado sobre 2 menos mvi quadrado sobre 2. Tá? mvi quadrado sobre 2. O módulo dessa velocidade vai dar 6, né, pessoal? O módulo do VF dá 6. O módulo do VI dá 4. E aí que só tem a direção I e J. Tá? Então aqui, se eu usar o teorema trabalho de energia cinética, só importa o módulo. Vamos ver aqui o trabalho de F. Vai ser igual a massa 2 kg vezes VF 6 ao quadrado sobre 2 menos VI 2 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Então dá para cortar os 2 aqui. Fica 36 menos 16, que dá 20 joules. Qual o trabalho realizado pela lata sobre a força nesse intervalo de tempo? Ele não diz qual é o intervalo de tempo, a gente poderia até tentar calcular, tá? Mas aqui usando o teorema trabalho de energia cinética, a gente chega que o trabalho é 20 joules. Só vou conferir aqui se o resultado está ok, porque agora eu estou sem a impressão aqui das respostas, eu esqueci de olhar. Tá? Então vai que tem algum equívoco aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar. Aqui. Já vamos lá. Só vou procurar aqui a resposta para não ficar falando coisa errada aí para vocês, tá? Vamos ver capítulo 7. Capítulo 7. Exercício de número 9. Já passei aqui. Difícil de achar aqui no PDF, não é muito fácil. Daqui um pouco eu já chego lá.
capítulo 7. Agora cheguei. Vamos lá no número 9. 20 joules. Tá certo, tá? Então é isso aí mesmo. Não precisou calcular o intervalo de tempo. Se tivesse que calcular o intervalo de tempo, a gente pegaria esses 20 joules aqui. Com o valor da força, a gente iria procurar o deslocamento, tá? Então aqui 20 joules, força de 5 newtons, 5 newtons vezes o deslocamento igual 20 joules. Acha o deslocamento. Com as velocidades e a aceleração, acha quanto é que é o tempo. Tá? Não precisa, porque não pediu isso. Tá quase fechando 1 hora de aula, mas eu tinha alguns exercícios para resolver com vocês, ainda na sequência, e depois propor alguns para vocês resolverem e daí para me entregarem, tá? Então, eu vou fazê-lo agora. E vamos deixando a conservação de energia para mais adiante. Embora nós já estamos chegando aí ao final do mês, tá? Já está terminando novembro, já está começando dezembro e a disciplina está chegando ao final, né, pessoal? Eu tinha pensado em fazer com vocês o 14, tem 2 bolinhas aí do lado do número, então ele é mais difícil um pouquinho. Ele diz assim: a figura mostra uma vista superior de 3 forças sobre uma caixa. Então tem aqui uma força F3, que faz um ângulo aqui θ3, uma força aqui para baixo que faz um ângulo aqui θ2, essa força é F2, e uma força aqui para trás, assim, que é F1. Tem os valores das forças. F1 é 3 newtons, F2 é 4 newtons, F3 é 10 newtons. E os ângulos, estes ângulos aqui, θ2 é 50 graus, e θ3 é 35 graus. Tá? 50 graus, 35 graus. Qual é o trabalho total realizado sobre a caixa pelas 3 forças nos primeiros 4 metros do deslocamento? Então, deslocamento de 4 metros. Bom, primeira coisa, isso é uma vista superior das forças, tá, pessoal? Então a gente não está sabendo para onde que a caixa está se deslocando. A gente não sabe se ela está andando em linha reta para cá, ou se ela está andando para lá, ou se ela está andando para lá. Então nós temos que encontrar primeiro a força resultante, porque o deslocamento vai estar no sentido da força resultante. Daí é só pegar o módulo dessa força resultante, vezes o deslocamento, e a gente já tem o trabalho total realizado sobre a caixa. Entenderam? Então a gente não sabe para onde está o deslocamento. Se o deslocamento fosse horizontal, beleza. Se fosse aqui nessa direção, beleza, a gente resolveria pelos ângulos, né? Se ela fosse na vertical, também resolveria pelos ângulos. Aqui ele não diz. Então nós vamos ter que calcular o F1x, F1y, F2x, F2y. Decompor as forças, encontrar a força resultante, para depois fazer a soma vetorial e encontrar o trabalho total. Tá? Então aqui, F1, já vamos botar vetor, porque só tem uma componente, ele vai ser menos 3 newtons e está em sentido contrário ao eixo do X. Tá? O F2, vetor, vai ser 4 newtons. Tanto a componente X quanto a componente Y são negativas, tá? Então, menos
4 newtons vezes cosseno de 50, seno de 50, seno de 50 e menos 4 newtons cosseno de 50 J. Tá? Já vamos calcular isso aí. Onde eu larguei a calculadora? Aqui. Seno de 50 vezes 4 dá menos 3,07. Então aqui o F2 menos 3,07 e menos, agora vamos ver o cosseno de 50, cosseno de 50 vezes 4, 2,57 menos 2,57 Newton-J. Então o F2 vetor é isto, falta o F3 vetor. F3 componente X vai ser 10 newtons cosseno de 35 e mais 10 newtons seno de 35 J. Tá? Ou seja, F3 é igual, só pegar o cosseno de 35, 0,82 vezes 10 vai dar 8,2. 8,2 mais seno de 35, 5,7. 5,7 newtons J. Vamos somar, que eu falei que a gente tem que achar a resultante para depois fazer a força vezes o deslocamento. Então, agora que a gente já decompôs os vetores, vamos fazer a força resultante, que é a F1 mais a F2 mais a F3, o que vai dar uma resultante igual, já vou fazer aqui direto, menos 3 com menos 3, menos 6,7 mais 8,2. 8,2 menos 6,07. 2,13 positivo. 2,13 newtons e aqui na componente Y vai ficar menos 2,5 mais 5,7. 5,7 menos 2,5, 3,2 newtons J. Vamos calcular o módulo dessa força. Raiz quadrada 2,13 quadrado mais 3,2 quadrado vai dar uma força resultante 3,2 quadrado mais 2,13 quadrado raiz 3,84 newtons. Então nós temos a força resultante e o deslocamento que está aqui em cima. O trabalho da força F é a força vai estar na mesma direção, no mesmo sentido do deslocamento. Então é só pegar esse valor e multiplicar pelo de cima. Então o trabalho da força F, trabalho de F vai ser igual 3,84 newtons vezes
um deslocamento de 4 metros, vezes cosseno de 0 graus. Por quê? Porque o deslocamento está no sentido da força resultante, tá? Então aqui, 3,84 vezes 4 vai dar 15,36 joules. Tá bem? Então essa é a parte mais sofisticada do exercício. Tem duas bolinhas ali para resolver. Então precisa antes decompor o vetor força para depois calcular o trabalho. Tá? Nesse caso, a força resultante e o deslocamento estão no mesmo sentido. Tá? Por isso que eu calculei a força resultante, o módulo dela, e fiz força resultante módulo vezes o deslocamento. Outro exercício que eu selecionei é o 15, que também tem duas bolinhas, então ele é um pouco mais difícil do que os demais. Mas serve para ilustrar o poder duas bolinhas, que diz assim: a figura 7,27 mostra 3 forças aplicadas a um baú. Então tá aqui o baú, uma força F1 para cá, uma força F2 para lá, o ângulo é 60 graus aqui, 60 graus, e tem uma força F3 aqui para baixo. Os valores: F1 igual 5 newtons, F2 9 newtons e F3 igual 3 newtons. 3 forças aplicadas ao baú que se desloca 3 metros para a esquerda. Então tem aqui um deslocamento indicado para cá. Um deslocamento de 3 metros para a esquerda. Nesse deslocamento, qual é o trabalho total realizado sobre o baú pelas 3 forças? E letra B, qual é a energia cinética do baú? Aumenta ou diminui? Tá? Então o trabalho do F1, trabalho 1, vai ser F1 vezes o deslocamento vezes cosseno de 0 graus. A força e o deslocamento estão na mesma direção. 0 graus. Então vai ficar aqui 5 newtons vezes 3 metros, e dá 15 joules. Trabalho da força 2 vai ser aqui o ângulo entre o deslocamento e o F2 vai ser 180 menos 60, vai ser 120 graus. Tá? Então, trabalho 2, F2 vezes deslocamento, vezes cosseno, 120 graus. Então, aqui o F2 é 9, o deslocamento é 3, cosseno do 120 é menos 0,5, se não me engano. Cosseno 120, menos 0,5. Isto vai dar 3 vezes 9 vezes 0,5 menos 13,5 joules. E o trabalho 3 vai ser força 3, deslocamento, cosseno de 90 graus. É o ângulo aqui entre o deslocamento e a força. Cosseno de 90 é 0, trabalho 3 é 0 joules. Então o trabalho total, que vai ser a soma, trabalho 1 mais trabalho 2 mais trabalho 3, vai dar 15 menos 13,5 menos 0, 1,5 joules. Positivo, tá? Então aqui, positivo. Positivo. Se ele é positivo e a gente olhar o teorema trabalho e energia cinética, trabalho igual variação da energia cinética. Se o trabalho é positivo, a energia cinética final
tem que ser maior do que a energia cinética inicial. Então aqui trabalho positivo, a energia cinética final é maior do que a inicial. Então a energia cinética aumentou. Tá? Aumentou a energia cinética. Tá? Então eu escolhi esses dois e vou solicitar para vocês fazerem alguns que envolvem cálculo de área. Cálculo de área. Eu vou fazer ainda depois o 36 com vocês e vou pedir o 37, tá? Fazer o 36, vou pedir o 37, o 58 e o 61. Tá? Então vamos fazer o 36. O 36, um bloco de 5 kg, temos a massa, 5 kg, se move em uma linha reta sobre uma superfície horizontal sem atrito, sob influência de uma força que varia com a posição conforme a figura. A escala vertical do gráfico é definido por Fs igual a 10 newtons. Tá? Qual é o trabalho realizado pela força quando ele se desloca da origem até x igual a 8? Então tem o gráfico. Aqui é Fs, que ele diz que vale 10 newtons. Aqui está variando de 2 em 2. 2, 4, 6 e 8. E aqui é a posição em metros. O gráfico está assim. Ele vem até aqui, faz isso. Depois daqui, ele desce aqui até 0. Ele desce até 0. Aqui está o 0. Desce até 0. Pois ele anda entre o 4 e o 6, ele anda aqui assim, sem força nenhuma. E do 6 ao 8, ele desce até metade daquele valor, que é o menos 5, tá? Ele desce aqui. Opa. É aqui. Assim. Bom, pede o trabalho realizado nesse processo. Então o trabalho, a gente viu que vai ser a área embaixo da curva. Vamos calcular a área daqui e a área desse outro pedaço aqui. E depois somar para ter o trabalho total. Então da área em azul é um trapézio. Então o trabalho em azul vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então o trabalho em azul vai dar base maior é 4, base menor é 2 aqui em cima, tá? 2, 4 mais 2, a altura é 10 dividido por 2. Então isso vai dar 5 vezes 6, 30 joules. 30 joules. O trabalho em vermelho vai ser um triângulo, base vezes altura dividido por 2. A base é 2, a altura é menos 5, então fica 2 vezes menos 5 dividido por 2. Dá para cortar o 2, trabalho em vermelho é menos 5 joules. Então qual é o trabalho total? O trabalho total é o vermelho mais o azul. Vou escrever preto aqui.
Trabalho total. Vai ser o trabalho em vermelho mais o trabalho em azul. Ou seja, 30 joules menos 5 e dá 25 joules. 25 joules. Não vai dar para falar para vocês da conservação de energia, porque nós chegamos já no limite do nosso tempo. Então eu só vou passar os exercícios que eu gostaria que vocês fizessem. E esses exercícios vocês vão ter que me entregar, tá? Então é como se fosse uma tarefa lá no SIGA A. Tá? Então uma tarefa para entregar. Não temos um prazo ainda. Então como tarefa para entregar resolução dos exercícios, o 37, o 58 e o 61. 37, 58 e 61. Por enquanto não tem um prazo, tá, pessoal, definido. Mas vocês vão resolvendo aí, como treino, tá? Então faltou falar da energia, da conservação da energia. Agora a gente já viu as três energias: energia cinética, energia potencial elástica, energia potencial gravitacional. A soma dessas três energias vai dar energia mecânica. Se no sistema não houver o atrito, a energia mecânica se conserva. Ou seja, cinética mais potencial gravitacional mais potencial elástica, final tem que ser igual cinética inicial mais potencial elástica inicial mais potencial gravitacional inicial. Tá? Vou escrever aqui no quadro. Vou escrever assim: conservação de energia mecânica, tá? Cinética final mais energia potencial gravitacional final mais energia potencial elástica final tem que ser igual a energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial mais a energia potencial elástica inicial. Esses termos aqui é a energia mecânica final e aqui é a energia mecânica inicial. Então a energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica inicial, se não houver o atrito. Tá bem? Tenham um bom dia e até a próxima, tá, pessoal? Não esqueçam de ir resolvendo os exercícios. Em determinado momento eu vou cobrar de vocês. Tchau, tchau.